As três classes de alimento, por Samael Aun Weor. Existem três classes de alimentos. O primeiro podemos denominar comida. Inquestionavelmente, entre os alimentos que entram pela boca, há um meio para estes aspectos, que permitem transformar os princípios vitais da vida. E refiro-me ao estômago. Se não fosse pelo estômago, não seria possível a transformação da primeira classe de alimentos. Entretanto, o alimento que entra pela boca não é o mais importante. Bem sabemos como se transformam os alimentos através da digestão. Não há dúvida que, em última síntese, os princípios vitais ficam depositados no sangue, e ele os leva a todos os órgãos do corpo. Abrindo um parênteses aqui, tudo que a gente come, a vibração do alimento, os sentimentos que foram depositados no alimento, a gente absorve esses sentimentos também. Então, eu convido vocês todos a fazer uma reflexão com, com relação aos sentimentos que estão depositados na carne que a gente compra. Como os animais foram tratados até o momento do abate. O que eles provavelmente sentiram durante toda a vida dele e principalmente naquele momento. Isso está gravado na carne. E é isso que a gente vai absorver quando a gente comer a carne. Então, fica a reflexão, né? É um dos motivos que é interessante parar de comer carne ou pelo menos trocar para procurar uma outra origem, uma outra fonte de carne, um produtor direto com um produtor ou um açougue melhor. Hoje em dia é difícil de encontrar, né, porque as grandes empresas acabaram assumindo e engolindo a maioria dos pequenos açougues, né? Mas fica a dica. E continuando então, contudo, alguém pode permanecer algum tempo sem comer. Mahatma Gandhi podia permanecer até 40 dias sem comer, e até mais, chegou até 2 ou 3 meses sem comer. Não é, pois, o alimento mais importante. A segunda classe de alimento é o prana, que entra com o oxigênio dentro do nosso corpo físico, aquele que penetra pelas portas da respiração. Inquestionavelmente, existe um órgão ou órgãos especiais para a transformação do alimento que entra pelo nariz. Assim, o ar da vida, através dos pulmões, transforma-se naturalmente em oxigênio, e esse oxigênio é depositado posteriormente em toda a corrente sanguínea, no sangue. É mais importante a respiração do que o alimento que entra pela boca para o estômago, porque poderíamos aguentar até cerca de 1 mês sem comer, mas não poderíamos aguentar muito tempo sem respirar. Normalmente, se pode ficar sem respirar durante 1 minuto ou 2, e alguns chegam até 3. Eu permaneci sem respirar durante mais de 4 minutos por treinamento, mas inquestionavelmente, além deste tempo limitado, se não respirarmos, morreremos. E por mais importante em realidade, de verdade, a respiração do que a comida física. É, pois, mais importante em realidade de verdade a respiração do que a comida física. E por último, existe uma terceira classe de alimento que é ainda mais importante. Refiro-me de forma enfática às impressões. Inquestionavelmente, não poderíamos viver nenhum segundo na existência se não existissem as impressões. Não podemos viver 1 segundo sem receber impressões. Nosso organismo se nutre muito especialmente com as impressões. Se o ar não fizesse impressão em nossos pulmões e em nosso sangue, não viveríamos. Se a comida não conseguisse impressionar o estômago e vias intestinais, tampouco poderíamos viver. Assim que as impressões são fundamentais. Desgraçadamente, a diferença da respiração e do primeiro alimento que entra pela boca para o estômago é que não há, neste caso, um órgão para digerir as impressões, e isso é lamentável. O ar conta com os pulmões, a comida conta com o estômago, mas as impressões, com que órgão conta? Passam à mente, e isso não podemos negar, mas não temos como digerir as impressões.
Não há um órgão para a digestão e transformação das impressões. Todos os acontecimentos da vida chegam à mente na forma de impressões. Todos os eventos chegam ao cérebro na forma de impressões. A alegria, a tristeza, a esperança, o desespero, os problemas, as preocupações, etc. chegam à mente na forma de impressões. Qualquer circunstância, qualquer acontecimento, por insignificante que seja, chega à mente na forma de impressões. Repito, infelizmente não contamos com um órgão capaz de digerir impressões. Motivo este mais que suficiente para que as mesmas se convertam em agregados psíquicos, isso é, em eus. Se não digerimos a má impressão que recebemos, por exemplo, de um insultador, então essa impressão se converte dentro de nós em um eu de vingança. Se não digerimos a impressão que nos provoca um copo de vinho, obviamente tal impressão se converte no eu da embriaguez. Se não digerimos a impressão que nos provoca uma pessoa do sexo oposto, inquestionavelmente tal impressão se converteria pelo mesmo em um eu de luxúria. Se não digerimos a impressão que chega à mente relacionada com uma fortuna, obviamente tal impressão pode converter-se em um eu de cobiça. Assim que não digerir as impressões equivale a criar eus, as impressões não digeridas, repito, convertem-se em novos eus. Assim que não só temos os eus que temos, esses que trazemos de vidas anteriores, mas o que é pior, estamos criando todos os dias novos eus. E isso é lamentável. Deixar de criar eus é indispensável, mas isso é possível, unicamente digerindo as impressões. Mas como digeri-las? De que maneira? De que modo? Como transformá-las em algo diferente? Seria possível isso? Sim, é possível. Como? Através da consciência. Se interpusermos isso que se chama consciência entre as impressões e a mente, as impressões seriam digeridas. Mais vale, pois, digerir todas as impressões com o propósito de transformar o hidrogênio 48 em alimentos para os corpos existenciais superiores do ser. Normalmente, as impressões ferem a mente e a mente reage contra o impacto vindo do mundo exterior. Se nos baterem, batemos. Se nos insultarem, insultamos. Se nos convidarem para beber, bebemos, etc. Sempre a mente reage contra os impactos vindos do mundo exterior. Devemos evitar tal reação, mas isso seria possível exclusivamente colocando a consciência entre a mente e as impressões. Haveria alguma forma, alguma técnica, alguma prática que permitisse utilizar a consciência para colocá-la entre as impressões e a mente? Existe alguma chave que nos permita usar a consciência dessa maneira? Que seja a consciência quem recebe as impressões e não a mente? Porque quando a consciência recebe as impressões, digere-as inevitavelmente, transforma em algo diferente, mas quando não é a consciência quem recebe as impressões, mas sim a mente, então a mente reage contra os impactos vindos do mundo exterior, reage violentamente, de forma mecânica. Como usar a consciência? Como utilizá-la de modo a fim de que seja ela, e ninguém mais que ela, que receba as impressões e as transforme? Vou dizer-lhes, a chave é muito simples. Jamais esquecer de si mesmos, de nosso próprio ser. De si mesmos, vírgula, de nosso próprio ser. Se a pessoa esquece de seu próprio ser interior, na presença de um insultador, termina insultando. Se esquece de si mesmo, de seu próprio ser,
na presença de uma taça de vinho, termina bêbado. Se esquece de si mesmo, de seu próprio ser, na presença de uma pessoa do sexo oposto, termina fornicando. Quando a pessoa aprende a viver em estado de alerta percepção, alerta novidade, quando se recorda de si mesmo de instante em instante, de momento em momento, quando jamais se esquece de si mesmo, indubitavelmente se torna consciente. Assim, não esquecer de si mesmo é a chave que nos permite digerir inteligentemente a consciência. Quando não esquecemos de nós mesmos, colocamos entre a mente e as impressões isso que se chama consciência. O maravilhoso é que seja a consciência a que receba as impressões que vêm do mundo exterior, porque a consciência pode transformá-las em algo diferente, em elementos criadores, em elementos superlativos do ser, em forças diamantinas que servem para o desenvolvimento dos chakras, em múltiplas forças que servem para o desenvolvimento de certos poderes que existem em nossa constituição interna. Gratidão, amados, gratidão por assistirem, por poder estar trazendo mais esse conteúdo para vocês. E eu entrei em contato com a produtora desse PDF, a editora Moria, e eles mandam semanalmente um PDF com estudos e conhecimentos. Se alguém mais tiver interesse em receber esses PDFs toda semana, pode escanear o código, o QR Code lá embaixo na esquerda, que vai levar pro site deles, e aí pode pedir pelo WhatsApp deles que eles mandam semanalmente, eles adicionam vocês na lista de distribuição e vocês recebem semanalmente esses PDFs com esses conhecimentos. E eu também vou estar trazendo alguns deles aqui no canal, que são conhecimentos muito bacanas. Todos os conhecimentos de Samael Aun Weor são incrivelmente falta palavras em português para definir, mas são incrivelmente profundos no quesito de que eles revelam coisas sobre o nosso ser de muitos e muitos níveis de profundidade e acima. Coisas que no nosso dia a dia, no Google e tudo mais, dificilmente se acha. Claro que é possível achar os livros de Samael Aun Weor para download e para leitura. Inclusive eu recomendo. Amados, gratidão, tudo de bom e até mais!